Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Nós vamos iniciar nossa escola dominical fazendo leitura aqui no livro de Oséias, capítulo 4. Oséias, capítulo 4, verso 6 em diante. Podemos ler do 4 até o versículo 10, melhor dizendo. Diz assim o texto: Todavia ninguém repreenda, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele têm desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei o pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. Nós vemos aqui nesse texto, nessa introdução da nossa EBD, a leitura desse texto que fala sobre a corrupção geral de Israel, um tempo extremamente difícil em que os sacerdotes, aqueles que deveriam ensinar o povo, estão sendo negligentes com a verdade e o povo se desvia. E o povo está cometendo erros e mais erros. Mas o que nos chama a atenção aqui nesse trecho que lemos e queremos destacar, se encontra aqui no início do verso 6, quando o Senhor aqui, através do profeta, aponta a razão de todo o mal que o povo está praticando e de todo o mal que por conta disso ele está sofrendo. E ele diz essa palavra, que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Nós temos como igreja a responsabilidade, como pastores, de ensinar, de passar para a igreja o conhecimento da palavra, a sã doutrina, como Paulo tanto exorta a Timóteo que ele ensinasse a igreja. E nós, irmãos, temos também essa responsabilidade. Tantos tempos depois dos dias de Oséias, foi contemporâneo, talvez mais próximo ainda de Isaías, portanto viveu 600 e tantos anos antes de Cristo, mas já naquele contexto, o mesmo problema que naquele contexto se manifestava, pode se manifestar hoje. Falta de conhecimento de Deus. E o que nós desejamos através da nossa escola dominical sempre é passar à igreja conhecimento. Conhecimento para que ela não venha a sofrer por conta da falta dele. Mas cabe a nós, como pastores, cabe aos professores da escola dominical, cabe àqueles que são os que dirigem a nossa editora a promover recursos para que a igreja aprenda. Então nós vamos nesse tempo agora orar, agradecer a Deus pela oportunidade e pedir que Ele nos dê conhecimento, que nós não venhamos a ser de alguma maneira afetados por falta desse conhecimento, como o povo estava vivendo naqueles dias. Vamos orar e pedir a Deus que nos ajude, que nos prepare para ouvirmos a lição desta manhã, o estudo desta manhã, que o Senhor nos fale ao coração e que de fato Ele mesmo nos dê o conhecimento. Vamos orar a Deus? Senhor nosso Deus, sem dúvida, ó Deus, há tanto que aprender, Pai.
Na verdade, por mais que nós estudemos e nos apliquemos em conhecer, conheceremos muito pouco, Senhor, de tudo aquilo que nos é possível aprender. Mas nós rogamos que o Senhor nos dê o conhecimento, Pai. Conhecimento para que não venhamos a sofrer as consequências de negligenciar isto. Conhecimento que nos conduza para mais perto de Ti. Conhecimento que nos conduza a um santo temor diante da Tua santidade, diante da tua palavra. Ministra a nossa igreja, ministra a cada cristão que o Senhor tem reunido neste lugar. Que nós possamos fazer da nossa escola dominical, de fato, um ambiente de aprendizado. Que não nos falte conhecimento. Que não nos falte não somente conhecimento, mas a prática dele, a aplicação dele às nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a não sermos negligentes no ensino, como pastores, como professores desta escola dominical. Mas abençoa-nos, Pai, com a Tua graça, com o Teu favor, com a Tua condução sobre esse ministério. É o que nós te rogamos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos, irmãos, dar sequência, passando agora o momento de louvor. Então eu passo agora aos irmãos que estarão ministrando através dos cânticos espirituais.
clama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. As ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. E tu és meu, tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. E tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que eu já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que eu já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar
crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. E tu és meu. Muito bem, irmãos, nós vamos dar prosseguimento aqui à nossa CBD e chamando agora os aniversariantes, nos alegrando pela vida desses irmãos que completaram mais um ano de vida. Que Deus os abençoe, os enriqueça com o conhecimento, com a graça, com saúde. Os irmãos possam desfrutar desse tempo com alegria. Gostaríamos de poder abraçá-los, de poder cumprimentá-los mais de perto, mas nós sabemos que, independentemente disto, os irmãos sintam-se abraçados, sintam-se cumprimentados e que a igreja esteja, no decorrer da semana, lembrando esses nomes e parabenizando. Depois nós vamos orar, portanto, pelos que aniversariaram. Vamos então orar a Deus. Senhor, mais uma vez nos dirigimos a Ti agradecidos, Pai, agora por aqueles que completaram mais um ano de vida. Cuida de cada um, Senhor, e abençoa. Não somente os que completaram mais um ano de suas vidas, mas também aqueles que completaram mais um ano de casamento. Abençoa, Senhor, também a estes, Pai. Te agradecemos, Senhor, por esse cuidado com cada um destes, Pai, porque nós sabemos que é o Senhor que a cada dia nos acrescenta, coloca diante de nós esse tempo precioso que Tu nos dá, tempo de viver, tempo para Te conhecer, tempo, ó Deus, para aplicar aquilo que nós temos aprendido do Senhor. Cuida do Teu povo, cuida, Senhor, dos que completaram mais um ano de vida esta semana. Que eles, ó Deus, sejam ricamente abençoados pelo Senhor. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Vou passar a palavra ao reverendo Cláudio, estará agora trazendo a palavra, o estudo desta manhã. Que Deus o abençoe ricamente, que ele seja um instrumento de Deus para trazer conhecimento a cada um de nós. Bom dia, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos vocês. Vamos seguir para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje, dia 5/7, nós temos por tema a missão da igreja. Estamos falando já há algum tempo sobre alguns aspectos da igreja do Senhor e hoje a gente vai tratar deste tema buscando entender qual é a missão da igreja. Vamos ler um texto, o Salmo de número 67. Peço que você abra a sua Bíblia e leia comigo esse Salmo. Ele tem apenas 7 versículos e é um salmo de Davi, um cântico de romagem, né? Então, vamos ler aqui este salmo. O salmo tem por título aqui, né, ao mestre de canto para instrumento de corda, salmo cântico, né? Diz assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto.
para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julga os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por esta palavra, que o Senhor possa nos dar a tua graça de compreender um pouco mais do teu ensino, das características da Igreja de Cristo, para que possamos saber te servir melhor, ó Deus, como assim cabe ao Senhor. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos completando 110 dias de igreja fechada. 110 dias, isso mesmo. Que a nossa igreja não pode abrir os portões e não pode receber os irmãos por conta desta pandemia. Nós já estamos há quase 4 meses nos reunindo de maneira virtual. 4 meses já participando de cultos, de estudos bíblicos, de devocionais. Todo tipo de reunião nós estamos fazendo de maneira virtual. Nossos cultos ao vivo, nossas reuniões de oração, conversando com o chat, não mais podendo ouvir os pedidos. Mas parece que a gente vai se acostumando a esse tipo de coisa, não é mesmo? Parece que esse tipo de convivência virtual, a gente vai se acostumando e não vai se importando tanto com a falta de convívio. Parece que a gente se costuma, parece que a gente começa até a gostar das reuniões virtuais. Parece que a gente fala, poxa vida, isso é melhor para mim, né? Porque reunião virtual elimina um monte de problema, né? Elimina aí um monte de complicações. A gente não precisa mais se arrumar tanto para ir no culto, né? A gente não precisa aí mais pegar o transporte para ir até a igreja. A gente não tem mais dor de cabeça para estacionar, não tem mais dor de cabeça para pegar um ônibus. Não se preocupa mais se vai tomar chuva ou tomar sol na ida ou na volta da igreja. A gente não precisa mais ter nenhum tipo de incômodo, não é? Sentar na cadeira que nos machuca. A gente fica na nossa casa, no conforto do nosso sofá. E isso para nós, para muita gente tem sido bom. Muitas pessoas estão até dizendo que esse é o futuro da igreja. A gente tem ouvido isso de vez em quando. Isso é o futuro da igreja, a igreja não precisa mais se reunir. O futuro da igreja é ser uma igreja toda virtual agora, né? Igrejas virtuais. Algumas das igrejas até mesmo estão servindo os sacramentos de maneira virtual, coisa que a gente aqui na Igreja Presbiteriana de Praia Grande não concorda. Mas muitas igrejas servem os sacramentos de maneira virtual, então o que as impede de ser uma igreja virtual? O que as impede de você ser um membro virtual dessa igreja? É isso que eu quero pensar com você hoje. Será que é possível isso? Eu gostaria de refletir com você, meu irmão, se é possível ou se nós podemos ser membros virtuais de uma igreja, ou se é possível ter uma igreja virtual, onde não existe o prédio da igreja, onde não existe o lugar de encontro das pessoas. A gente tem estudado, como eu disse na EBD, algumas características da Igreja de Jesus Cristo, e nós observamos nas últimas aulas, das quais eu ministrei, de que a igreja é chamada para servir a Jesus Cristo. A igreja é chamada para servir a Deus de 3 formas. Servir a Deus diretamente em adoração, servir a igreja, servir aos santos em nutrição e servir ao mundo em testemunho. Então nós temos essa característica para seguir.
Não estou querendo afirmar, meus irmãos, que nós devemos abandonar o isolamento social. Não é isso que eu quero afirmar hoje. Eu só quero refletir com vocês sobre essa forma de igreja que nós estamos vivendo no momento. Diante dessa doença terrível que é o coronavírus, precisamos sim tomar as devidas cautelas, as devidas precauções, e precisamos sim nesse momento de isolamento social, e por isso nós ainda estamos com a igreja de portas fechadas, né? Mas a nossa reflexão deve ser sobre a missão da igreja, e como que a igreja pode ser afetada pela maneira virtual da qual nós estamos servindo. É essa a ideia. Essa é a ideia. Diante do costume das reuniões virtuais da igreja, que já nos levam a uma acomodação pelos 110 dias que nós estamos vivendo dessa forma, como cumprir a nossa missão de servir a Jesus Cristo em testemunho? E a gente vai tratar da missão da igreja, como eu disse. Vamos ver se a gente consegue entender a missão da igreja diante desse momento que estamos vivendo. Meus irmãos, para entender então esse primeiro ponto, nós temos que fazer uma distinção aqui em missão e o alvo da igreja. São duas coisas diferentes, a missão e o alvo da igreja, né? Talvez a gente tenha que esclarecer primeiro qual é o alvo da igreja para depois tratar da sua missão. Alvo e missão são coisas diferentes. O alvo da igreja é a adoração a Deus. Esse é o alvo da igreja. A nossa igreja tem o alvo de adorar a Deus sobre todas as coisas. E a missão existe porque não há... A missão existe porque não há necessidade de adoração. A missão só existe porque nós carecemos de juntar os adoradores. Quando essa era findar, meus irmãos, quando Jesus Cristo voltar e nos levar ao céu, e essa era que nós devemos findar, não haverá mais missão, somente adoração. A missão é uma necessidade temporária, e a adoração é perene, permanece para sempre. A adoração permanecerá sempre na nossa vida lá no céu, nós vamos permanentemente adorar ao Senhor. Portanto, a adoração, ela é o combustível da missão. Porquanto a necessidade da adoração, porquanto nós temos necessidade de adorar, de ter adoradores, a missão ainda existe, porque nós precisamos juntar esses adoradores. A missão é uma necessidade temporária, mas uma necessidade muito importante da igreja. É a meta das missões. Qual é a meta da missão? Qual é o alvo da missão? É levar adoradores a adorar. E simplesmente nós procuramos levar as nações ao júbilo inflamado da glória de Deus. É isso que o Salmo 67 diz, nos versículos 3 e 4, como nós já lemos. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Todos os povos devem louvar ao Senhor. E a missão serve para a gente juntar esses povos em adoração. Se a busca pela glória de Deus não for colocada acima das prioridades da igreja, e se esse não for o alvo fundamental da igreja, Deus não será devidamente honrado. E com isso, eu não estou querendo que haja uma diminuição das missões, dizendo que o alvo principal da igreja é a adoração e não as missões. Muito pelo contrário, mas eu estou querendo que haja maior desejo de adoração a Deus na igreja, e com isso, que a missão é necessária para que esse alvo seja alcançado. Nós queremos que todos os povos louvem a Deus. E por isso, há necessidade de missões.
É por esse erro da igreja de entender que o alvo principal é missão e não adoração a Deus, que o cientista Albert Einstein nos acusou de blasfêmia. É isso mesmo, né? Charles Misner, nos seus escritos, falando sobre Albert Einstein, ele diz o seguinte, né? Palavras de Charles Misner aqui sobre Albert Einstein, né? O desígnio do universo é demasiadamente magnificente e não deveria ser dado por certo. Na realidade, acredito que é por isso que Einstein tinha tão pouco apreço pela religião institucionalizada. Querendo dizer aqui que Albert Einstein tinha pouco apreço à igreja e não a Deus. Não a Deus. Né? Embora me surpreendesse como um homem essencialmente religioso, ou seja, ele cria em Deus. Ele deve ter observado o que os pregadores diziam sobre Deus e sentiu que estavam blasfemando. Ele tinha visto muito mais majestade do que eles jamais poderiam imaginar, e eles simplesmente não estavam falando sobre algo real. Meu palpite é que ele simplesmente sentiu que as religiões que encontrou não tiveram o respeito apropriado para com o autor do universo. Olha que coisa interessante. Albert Einstein via em seus estudos sobre a ciência natural, né, que a criação de Deus era algo magnífico, maravilhoso demais. E ele via através da natureza maior glória, maior adoração ao Criador do que os líderes religiosos ali das igrejas que ele observava dava ao santo Deus Criador. Então ele estava falando, olha, os pregadores blasfemam contra Deus porque eles pregam um Deus que é muito menor do que eu vejo na natureza. A acusação de blasfêmia é pesada, mas faz todo sentido. Nós estamos tão acostumados com os nossos afazeres do dia a dia, com a nossa vida rotineira, né, que parece que as coisas de Deus são abafadas, né, e a gente não dá valor a Deus. E assim nós devíamos nós desviamos de servir a Deus e tentar servi-lo, né? Assim como Marta negligenciou a única coisa que importava naquele momento, né? Marta e Maria ali, Maria sim, estava com Jesus, o que era incomparavelmente melhor, e Marta correndo com os afazeres do lar. E nós, da mesma forma, abafamos a Deus e não servimos como deveria. A gente acredita, meus irmãos, que Deus é como nós, e que está ali frustrado, ansioso por atenção, né? E, eu queria tanto ter comunhão contigo, e Ele está ali chateado, né? E a gente esquece o quanto Ele é grande e poderoso. E muitos cristãos estão evangelizando com base nesse sentimento. Olha, Deus te ama, Deus quer ter comunhão com você, como se Ele fosse ali um velhinho, tadinho, cansado, né, esperando alguém para lhe dar atenção. Nós diminuímos ali a graça e a glória de Deus, diminuímos o poder, a majestade do Senhor, por não entender o quanto Ele é poderoso. Meus irmãos, a Bíblia nos diz que a salvação é uma missão de Deus ao mundo que está perdido nos seus pecados, nos seus delitos. É uma missão de Deus, é Deus quem procura Adão e Eva no jardim, é Deus quem promete que o filho da mulher esmagará a cabeça da serpente, é Deus quem adverte Noé, é Deus quem chama Abraão de Ur dos Caldeus e Moisés da sarça ardente. O livro de Juízes e as narrativas dos livros dos reis e as palavras dos profetas apontam para o texto áureo do Antigo Testamento que a salvação vem do Senhor para nós. E nós deveríamos entender essa majestade de Deus, essa glória do Senhor. E Deus enviou Jesus ao mundo
para reunir seu povo de forma maravilhosa e reunir seus discípulos ali como uma companhia de reunidores. Usando uma figura interessante, Jesus diz a seguinte fala para Jerusalém, né? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Mateus 23, 37. O desejo de Jesus era de ter todos eles bem próximos, unidos, como uma galinha coloca seus pintinhos embaixo da sua asa. Jesus veio reunir e juntar e chamar reunidores de gente, reunidores de pessoas, homens e mulheres que se unam para buscar o perdido e o desesperado onde quer que ele esteja. Nós somos chamados para isso. Nós somos chamados para ver um Deus maravilhoso e grandioso lá fora, um Deus maravilhoso e grandioso que nos buscou, nos chamou e nos salvou da perdição, para agora, diante da adoração a esse Deus, reunir as pessoas, reunir os irmãos, para adorar a Ele. E por isso nós temos essa missão tremenda, que é uma atividade grandiosa do crente. E queridos, a missão não é uma atividade opcional. Nós não temos como ter opção de fazer missão ou não. Se nós não formos ajuntadores, nós seremos espalhadores. O próprio Jesus diz isso: quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. E nesses tempos de pandemia, que nos obriga a ficar distantes, nós temos visto a igreja somente como adoradores e temos visto a igreja somente como necessidade de nutrição. E nós esquecemos que nós também somos chamados como reunidores, como evangelistas. Nós nos preocupamos como que nós vamos adorar a Deus no momento da pandemia. Nós nos preocupamos como que nós vamos nutrir a igreja na pandemia. Mas nós não nos preocupamos como que nós vamos evangelizar na pandemia. Acreditamos agora com mais vigor ainda que isso é trabalho dos pobres missionários, dos quais nós enviamos uma oferta de forma virtual. De forma virtual. A igreja que pensa dessa forma, meus irmãos, ela está profundamente envolvida em espalhar do que em ajuntar. E mais uma vez eu digo, não estou querendo falar que nós devemos quebrar o distanciamento social e voltar às reuniões e fazer algum evento que seja missionário na nossa cidade. Eu não estou querendo dizer isso. Mas uma igreja, o que eu quero dizer é que uma igreja não pode ser virtual, porque ela tem o propósito, a missão de ser reunidora. Reunidora. Se eu vivo distante do povo de Deus, como eu vou reunir as pessoas? Como eu vou reunir os perdidos na comunhão dos adoradores? Como eu vou fazer isso? O Salmo 67, do qual nós já lemos, diz: seja Deus gracioso para conosco, que nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. O Senhor Deus nos alimenta, nos enche da sua graça, resplandece sobre nós o seu rosto, não para ficarmos parados, não para escondermos essa luz embaixo do alqueire, não, mas para resplandecer, para brilhar, para refletir essa luz que vem do Senhor.
E para que as pessoas possam ver, diante da luz da qual a igreja reflete, qual o caminho até o Salvador Jesus. A igreja tem um trabalho, um propósito, uma missão de ser reunidora. E a igreja, meus irmãos, ela não só vai ao encontro dos perdidos, mas ela também atrai os perdidos. Atrai os perdidos. A igreja, ela é estabelecida na terra como casa de Deus, o lugar onde habita a sua glória, e ao qual as nações são atraídas. Os louvores a Deus sobem da Nova Sião, e as nações são chamadas a se unirem em louvor. Olha que interessante isso. Onde nós devemos ser, meus irmãos, como uma igreja unida em louvor e em adoração, para que essa igreja atraia as pessoas. Olha o que diz Isaías 60, de 1 a 3. Se você quiser abrir comigo lá na sua Bíblia, por favor, Isaías, capítulo 60. Isaías capítulo 60, os 3 primeiros versos aqui diz: Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Que texto maravilhoso é este, meus irmãos? E em Cristo essas promessas são cumpridas. E são cumpridas pela igreja, como luz do mundo e sal da terra. A identidade da igreja, meus irmãos, é necessária para a missão da igreja. Olha isso, a identidade da igreja é necessária. Como igreja de reunidores e igreja de um grupo reunido para atrair as pessoas. Somente como uma nação santa, chamada das trevas para a luz, diante da presença de Deus, a igreja pode cumprir a sua missão no mundo. A nossa característica como igreja, a nossa forma de vida em comunidade influencia os de fora, porque eles observam que há algo diferente em nós. É necessário que as pessoas vejam que há algo diferente em nós. É na nossa união, é no amor fraternal da igreja que nós podemos evidenciar esse grande mandamento do Senhor, que é amar uns aos outros. Nós só vamos poder influenciar as pessoas de fora e evidenciar o amor de Jesus quando vivemos em comunhão. A gente só pode amar uns aos outros quando vivermos juntos uns com os outros. A gente só pode amar o próximo tendo ele próximo de nós, nos envolvendo com ele, olhando nos seus olhos e sentindo as suas aflições e compartilhando com ele as soluções. A vida em igreja, meus irmãos, como reunidos que somos e reunidores, nos dá a oportunidade de exercer nossos dons para ajudar o corpo a crescer e assim cumprir nosso alvo de adorar a Deus. Só dessa forma. Paulo vai dizer isso lá em Romanos, meus irmãos, capítulo 15, versículos de 1 a 5, versículos 1 e versículo 5, ele diz assim: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. E o versículo 5 vai dizer lá: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis a Deus e Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. É necessária essa vida.
como reunidores que somos e como um grupo reunido, nós podemos suportar uns aos outros, tendo empatia um para com os outros, e isso tudo para a honra e glória de Deus, e isso tudo para a adoração a Deus. Então é necessário vivermos dessa forma. Como? Como uma igreja pode ser virtual assim? Como uma igreja pode ser virtual, sendo que ela tem um chamado, uma missão para fazer? E é clara a referência bíblica de uma igreja que é um grupo reunido de pessoas. Será que é uma igreja chamada a estar reunida, chamada para ajuntar adoradores, pode servir de maneira virtual? Esse momento do qual nós vivemos, meus irmãos, pode nos trazer algumas acomodações como igreja, mas não pode mudar a nossa identidade como igreja, e muito menos mudar a nossa missão como igreja. Temos que nos dispor a servir ao Senhor. Estamos dispostos a servir a Deus, não é mesmo? Estamos preocupados em adorar a Deus, reunidos em culto ao Senhor. Estamos preocupados a servir aos irmãos como uma mãe serve o seu filho na nutrição que é necessária. Mas estamos preocupados em servir ao mundo como testemunhas de Jesus? Testemunhando o Senhor. Isso só é possível fazer em comunidade. Em comunidade que se ama, que se suporta, que um trabalha junto com o outro, que busca suportar o outro nas suas necessidades, das quais forem, servindo o irmão nas suas debilidades, nas suas fraquezas. Isso só faz em comunidade. E como diz Atos 5:13, porém os povos lhe tributavam grande admiração. Quando a gente vive em comunidade, cumprindo o grande mandamento de amor a Deus, os de fora observam isso e falam: como podem eles se amar tanto? E atribuem grande admiração à igreja. Meus irmãos, que Deus possa nos ajudar a servi-lo dessa forma. Que a gente possa ser corajoso. Não deixar as lutas desse mundo nos afastar e nos desviar da grande missão da igreja, que é testemunhar o Senhor. Novamente, eu não quero quebrar aqui o isolamento social. Eu entendo a necessidade disso. Eu entendo que essa pandemia está tratando de um vírus super perigoso, mortal. Mas nós, como igreja, precisamos ser criativos, para que mesmo em isolamento social, a gente possa servir a Deus em missões. A gente possa servir a Deus pregando o Evangelho. E que em nossos corações brote uma enorme saudade de se reunir. Não se acomode. Não acha que isso vai ser o futuro da igreja. Não acha que é melhor cada um ficar na sua casa, porque não é. Há um propósito do Senhor da gente se reunir. Há um propósito de Deus de ter um grupo reunido num lugar. A igreja é um propósito de Deus. Que a gente possa se reunir juntos, para que de nós, a belíssima luz de Jesus, possa brilhar através de nós, para que os de fora possam encontrar o caminho de Jesus, e para que a gente possa, como o Salmo disse, todas as nações louvarem e bendizerem ao Senhor. Que Deus possa nos abençoar, e que nós possamos tirar essa acomodação do coração e clamar a Deus mais alto e mais alto, para que o nosso retorno possa ser breve. Amém? Vamos orar a Deus mais uma vez, agradecer ao Senhor por esta aula e por a sua palavra bendita nesta manhã. Querido Deus, eterno Pai,
nós te louvamos e te bendizemos, ó Deus, por estas palavras que o Senhor nos ensina diante das tuas escrituras. Ó Senhor, que nós possamos ter a característica da igreja, ó Deus, firmes e fortes no nosso coração. E que nada possa nos acomodar, ó Deus, e que nada possa nos tirar a missão que vem do Senhor. Nos dê forças, nos dê criatividade, nos dê sabedoria, nos dê intrepidez, ó Pai, para pregar o Evangelho, mesmo diante da situação da qual nós vivemos. Que nós possamos, ó Deus, ser cuidadosos, precavidos, que nós possamos tomar todas as precauções necessárias, mas que nós também possamos, ó Deus, ter coragem, criatividade, sabedoria e intrepidez para falar do Teu Evangelho como uma igreja reunidora, uma igreja de um grupo reunido que brilha a sua luz. Nós te agradecemos por isso. Fica com meus irmãos, ó Deus, diante deste dia do Senhor, que nós possamos guardá-lo de maneira fiel. Te agradecemos, ó Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém, amém. Queridos irmãos, nós relembramos a vocês que nosso culto hoje à noite vai ser ao vivo. Então, por favor, esteja a postos aí às 18h30, porque nós vamos começar no horário. E como é ao vivo, você tem que estar no horário para receber toda a informação do culto, tá bom? Que Deus possa te abençoar. Fique com Deus. Até mais, a gente vai se falando. Tchau.